Se você já sabia que eu desistiria, por quê? Esbocei sem conseguir completar a pergunta. Um nó me apertava a garganta. Foi o único modo de fazê-la entender que nada pode ser doado. Uma pessoa deve pagar por tudo aquilo que recebe. E o pagamento acontece no ser. Um ser humano pode ter somente aquilo que sua visão consegue enxergar. Pode possuir somente aquilo pelo que é responsável. A lição que se seguiu foi um marco no meu aprendizado. Nada é externo, reafirmou. Sua voz vibrava rouca e grave. Um ser humano não preparado, ainda que temporariamente favorecido por um evento ou por uma circunstância externa, é atirado na antiga pobreza, caso o ter exceda seu nível de ser. A riqueza, o bem-estar e a qualidade da vida, seja de uma pessoa, seja de uma nação ou de toda uma sociedade, não dependem da disponibilidade e da abundância dos meios e dos recursos materiais, mas da amplitude daquele ser, ou dos seres que integram aquela sociedade ou nação. O modo de sentir, de pensar e de agir, a altura das aspirações e a profundidade das ideias, aquilo em que creem e sonham, decide seus destinos. Seja um rei e um reino lhe será dado, anunciou, registrando aquela lei em cada fibra do meu ser. A realeza do ser precede sempre o nascimento de um reino. O Kuwait foi uma prova para medir sua responsabilidade, para fazê-lo ver de perto como o medo cria o inferno no mundo dos eventos. É o medo que faz você depender de um emprego, de uma mulher, de uma droga. É o medo que faz você acreditar que um salário possa protegê-lo, dar-lhe segurança. Quem não conhece a si mesmo, quem não é senhor dos seus estados, não pode fazer nem por si, nem pelos outros. Uma pessoa pode escolher somente a si mesmo. Sua condição de apaixonado é ainda uma forma para fugir da responsabilidade. A mulher que você acredita amar é também ela uma refração da sua propensão a depender. Deveria já saber, naquela altura, que a imediata e total aversão que eu sentia pelas ideias do Dreamer era o sinal mais seguro da sua eficácia em devastar meus esquemas mentais, em fazer ir pelos ares ideias obsoletas e programas ruinosos. Apesar disso, em todas as vezes eu resistia, rebelava-me àquela intolerável pressão que sentia ao seu lado e que esmagava cada centímetro quadrado do meu ser. O Dreamer tinha sempre razão. Seguindo-o, ou recordando seus ensinamentos, era impossível fracassar, errar, prejudicar-se, sair do caminho. É difícil imaginar quão insuportável é a sabedoria do grilo falante para um Pinóquio, que já decidiu permanecer de madeira. Naquela noite, suas palavras foram ainda mais perturbadoras, demasiado revolucionárias para poder sustentar o peso e a imensa energia que continham. A aceitação e a compreensão de ideias de ordem superior são sempre uma operação dolorosa para quem não está pronto e não quer entender. Mesmo apenas ouvi-las já requer ampliação do espaço psicológico, aceleração do pensamento, mudança nas convicções e nos hábitos arraigados. Em todas as vezes eu me via absolutamente despreparado para recebê-las e fazê-las minhas. Em todas as vezes, a filosofia do Dreamer chegava a me parecer não somente contrária a tudo aquilo que eu sempre acreditei, mas blasfema, uma verdadeira e total transgressão às leis naturais consagradas pela história e pela razão. Suas ideias abriam diante de mim um sorvedouro que colocava de cabeça para baixo minha visão do mundo e descobriam uma passagem venturosa a uma espécie nova que não tinha mais nada em comum com a velha humanidade. Nos momentos de graça, quando a compreensão finalmente conseguia abrir uma fresta de luz no ser, eu reconhecia que a direção indicada por ele era absurda, porém necessária, terrível, contudo maravilhosa, sofrida, mas tão feliz quanto o esforço do salmão que sobe o rio em direção à própria origem. Atrás de sua linguagem paradoxal, sobressaía uma revolução psicológica, uma revolução do indivíduo, tão grandiosa quanto um êxodo, tão visionária e épica quanto a ação do Espartaco.